Olá, meus caros! Uma série que inicia-se, que a gente está próximo do dia de Natal, dia 25, segundo o costume e a tradição católica. Nós vamos falar acerca do mesmo e de outras coisas em 4 vídeos ou em 4 partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar acerca do surgimento, do significado de Natal, bem como da datação, se realmente é no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Depois a gente vai falar no segundo vídeo ou segunda parte acerca do Papai Noel, do presépio e também dos enfeites de Natal. Na terceira parte, Amigo Invisível, ceia e outras coisas afins ou que pertence a esse tempo natalino. E por fim, responder uma pergunta: é pecado participar do Natal ou fazer aquilo que costumeiramente nós aqui do Ocidente, ou as pessoas do Ocidente fazem, tá? Então, nessa primeira edição, a gente vai falar acerca do surgimento do Natal, do seu significado e da sua datação. Antes, porém, eu quero deixar uma coisa aqui muito clara, porque é necessário falar, porque tem gente que é um analfabeto funcional, lamentavelmente. Não porque tem algum problema, ou porque não estudou, ou porque, de fato, não tem escolaridade. Mas é geralmente pessoas mal intencionadas que, se a gente não falar determinadas coisas, elas acabam fazendo o que é tirar uma fala do seu contexto para virar um pretexto. Eu quero dizer aqui de antemão que eu não viso atacar fé católica ou qualquer religioso que seja. Outra coisa a ser dita: eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu posso ser considerado um não denominacional. É necessário dizer isso, porque senão uns vão pensar, é a ideia dele, protestante, de contra o Natal, nada. E terceiro ponto, isso são evidências. Eu vou mostrar aqui no vídeo todos os relatos. Não é balela, não é conto cário, não é lenda, não é nada disto. Tem o seu fundamento para a gente falar acerca dessa temática, que muitos não sabem. E ainda, algo a se dizer, recentemente saiu uma notícia e que demonstra que muitas pessoas não sabem nem o real significado do Natal, do que se trata, e muito menos isso que eu vou falar aqui. Claro que foi pesquisa feita no exterior, em Londres, na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Mas se a gente for analisar, aqui no Brasil temos bastante gente que não sabe, simplesmente acaba comemorando porque é uma praxe, é um costume, então acabo achando que é certo. Mas a gente vai falar dessa temática com todo cuidado. Já vai deixando seu like e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá. Natal. A palavra Natal vem do latim natale, e quer dizer nascimento. No mundo ocidental cristão, define Natal, portanto, como a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Por que mundo ocidental? No mundo oriental, nós não temos, possivelmente, comemoração de Natal, principalmente em países onde o Estado é uma teocracia islâmica, é uma teocracia de outra religião, tá? Apesar de nós termos 2 ou até mais, aliás, muito mais de 20 ramificações ou divisões da Igreja Católica, que tem um proceder diferente de comemorar Natal e até mesmo da questão da data. Por exemplo, a Igreja Católica Ocidental comemora o Natal no dia 25 de dezembro. A Igreja Católica do Oriente, vamos colocar assim, ou ortodoxa, ela comemora no dia 7 de janeiro. Então, portanto, tudo leva a crer, segundo a crença, que Jesus teria nascido dia 25 de dezembro. Na realidade, não tem como comprovar exatamente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Aliás, há muito mais evidências de que não seja nessa data. Primeiro ponto, porque dia 25 de dezembro ou em dezembro, em Israel, nós temos um rigoroso inverno, ou se tem um inverno muito gélido, muito frio mesmo. E como a Bíblia nos relata,
que o nascimento de Jesus havia pastores no campo cuidando das ovelhas de madrugada, como fala em Lucas 2, 8 e 20. Então, como que poderia ser no inverno, em dezembro, porque em dezembro é inverno em Israel, um inverno muito forte, se os pastores estavam cuidando das suas ovelhas? Se eles tivessem em dezembro, eles não iam estar cuidando das ovelhas, porque era muito frio ainda de madrugada. Muito mais frio ainda, tá? Então esse é o primeiro ponto. Ainda temos alguns outros pontos para desmistificar essa ideia de que dia 25 de dezembro é o dia de nascimento de Jesus. Até mesmo os próprios sacerdotes da própria instituição católica acabam afirmando que Jesus realmente não nasceu no dia 25, que é uma data simbólica, tá? Então, já temos aí as represálias, vamos colocar assim. Nós tivemos algumas teorias que apontaram para abril, para outubro, para setembro, que Jesus teria nascido, de acordo com a astronomia, explicando que a aparição, portanto, ou, por exemplo, das estrelas que ocorreram no nascimento de Jesus apontava para este mês, mas isso é uma mera especulação. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um sujeito especialista, possivelmente em arqueologia, em estudo da cristologia, enfim, um teólogo, uma pessoa interessada nesse sentido, em história, obviamente, que disse que possivelmente Jesus teria nascido em março. E se a gente for analisar, né, se baseando com aquele texto que nos diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel visitar Maria, sexto mês, se formos considerar como calendário atual, de 12 meses, né, calendário esse gregoriano e romano, existem outros calendários no mundo, inclusive nós temos o calendário judaico, que já está no ano 5.000 e pouco, então teria nascido em março, porque você conta, nasceu no sexto mês é junho, julho, agosto, setembro e vai chegar os 9 meses em março. Poderia ser, tem boa chance de ser realmente o mês que Jesus nasceu, em março. Precisar o dia é muito mais complicado. Só tem essa, de fato, evidência no mês. O dia e o ano também é muito complicado afirmar. A história romana busca a data do decreto de César Augusto acerca da ordem de recenseamento, motivo pelo qual Maria e José deixaram Nazaré da Galileia. Era uma evidência que eles procuravam, de fato, tentar fazer aí uma datação mais precisa, se não do mês, mas sim do dia que Jesus, se não do dia ou do mês que Jesus nasceu, mas do ano, né? Mas até no ano, como já disse, é muito dificultoso, porque exatamente há uma falha no calendário romano. Jesus, ele possivelmente nasceu no ano quarto ou ano sétimo, naquilo que é considerado no calendário romano como o ano zero, que marca o seu nascimento. Por que isto? Porque de fato nós temos uma evidência na Bíblia que Herodes o Grande, ou o pai, que tinha outros Herodes, acabou morrendo no nascimento de Cristo. Você pode perceber isso na narração de São Mateus 2,19 em diante. E se Herodes morreu depois do nascimento de Jesus, como que pode Jesus ter nascido no ano zero? Se até mesmo na datação de Roma, o senhor Herodes não teria morrido no ano zero. Teria morrido, me parece, a posteriori. E então foram analisar e obviamente perceberam que existia essa diferença. O que ocorre? Por exemplo, nós estamos no ano de 2018 indo para o ano de 2019. Vamos arredondar. Digamos que fosse o ano 2020. Na realidade, nós estaríamos no ano 2024 ou no ano 2027, porque houve um erro na datação, no calendário, de 4 a 7 anos. Perceba? Agora, outros pontos muito interessantes e necessários para se falar acerca da datação, acerca
de fato, de comemorar o dia do nascimento de Jesus. Os primeiros cristãos, ou os cristãos da igreja primitiva, não celebravam, não há relato na Bíblia e em nenhum outro livro extra-bíblico que nos comprove isso, que eles celebravam o nascimento de Jesus. Apenas no século IV é que nós temos evidências. Temos um decreto de um Papa, uns dizem que é o Papa Júlio, outros dizem que é o Papa, me parece que Libério, que teria então feito ou dito para a partir do ano 350 depois de Cristo, ou um pouco mais, 354, de fato, então, comemorar o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Cristo. Lembrando que a igreja só passou a ser oficializada e, obviamente, sendo a religião do Império Romano, na época de Constantino, em 310 a 324, por aí, depois de Cristo. Por que isto? Porque os cristãos estavam crescendo e não tinha mais como controlá-los. O que aconteceu? Foi necessário Constantino, para não ver o seu império à ruína, então ceder, dizer que era cristão. E aí teve um porém, porque ele era adepto do Deus Sol, ele cultuava o Deus Sol e outros deuses pagãos. E ele trouxe essa influência, inclusive, para a questão do Natal e dentre outras tantas coisas que a gente sabe à luz do Evangelho que configura heresia, que é praticada aí pela Igreja Apostólica Católica Romana e que também algumas igrejas protestantes acabaram herdando isto, lamentavelmente, porque você pensa que é só na Igreja Católica que comemora-se o Natal ou nas outras divisões da Igreja Católica, não. Existem igrejas protestantes, principalmente a do Martinho Lutero, a luterana, que comemora, sim, o Natal, tá? Tem um pouquinho de diferença, mas comemora. E aí nós tivemos um outro dado interessante. Quando foi oficializado para comemorar a data de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro no Império, teve muitos eruditos da época, muitos que estavam ali a serviços do rei ou do imperador, acabaram divergindo dizendo, mas como? Nós não podemos fazer isso porque só devem louvor ou devemos comemorar ou só se comemora aniversário é de faraós, é de Herodes e de outros deuses, porque agora nós vamos comemorar de Cristo. Veja só, que era uma estratégia de Constantino, comemorar de Cristo para dizer que ele era cristão, para tomar o poder, para ter o poder em suas mãos novamente. E por isso que a Igreja Católica mais tarde vai se configurar numa grande potência. Se você vai analisar a história, a Igreja Católica era dona praticamente do mundo todo, até 1500, até a Reforma Protestante, que foi tirando então o poder da igreja, porque igreja e Estado era a mesma coisa. Muitos criticam o protestantismo, mas o protestantismo serviu para fazer essa diferença, para termos uma democracia. No dia 25 de dezembro, também, de outros povos, por exemplo, os celtas, os germânicos, os romanos, os gregos, etc., eles comemoravam esse dia não a Jesus Cristo, antes de ser oficializado em 300 e pouco depois de Cristo, mas sim a outros deuses, de acordo com a sua tradição e o nome dos seus deuses, que na realidade era quase a mesma coisa. Por exemplo, nós tínhamos no Egito Horus, o deus do sol, nós tínhamos Mitra, que era um deus persa, e outros deuses que o imperador gostava muito, até porque o Império Romano estava em vários povos, em várias cidades que eles conquistaram, e possivelmente eles sabiam bastante de história de outros deuses e tal, e se pautavam por ela. E nós temos uma evidência, que no dia 25 se comemorava o dia do nascimento do Deus Sol invencível. Nós tínhamos a Saturnália, que era comemorada dia 17 a 22 de dezembro, que visava alegria e troca de presentes. Aqui é algum fundamento até mesmo do surgimento dos amigos invisíveis, não vou cair, o amigo secreto. Nós tínhamos, por outro lado, da Pérsia,
a comemoração, que era o deus Sol da Pérsia, o Sol da Virtude, Mitra, com outro nome, né? Então, tínhamos Mitra, o deus do Sol, tínhamos Horus, também o deus do Sol para os egípcios. Então, cada povo tinha um deus do Sol para adorar. O dia 25 era para o deus do Sol, né? Só que, olha o que acontece. Alguns padres, sabendo que houve muita represália, e ainda há, né, muita discussão acerca disso, pois há provas que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, pois, de fato, tinha a comemoração do dia 25 de dezembro ao Deus Sol. O que eles fizeram de um tempo para cá, aliás, de alguns tempos para cá, e até hoje faz, fica fazendo uma alusão ao Deus Sol, a Jesus, porque na Bíblia, é óbvio, fala de Deus ser o Sol da Justiça. Então eles citam isso, dizendo, tá lá em Malaquias que Deus é o Sol da Justiça, tá lá em João que Jesus é a luz do mundo. Então, de fato, nós na realidade estamos celebrando o Sol da Justiça. O que ocorre aqui é um sincretismo religioso, uma mistureba, uma mistura de cultos a deuses pagãos ou, de fato, de servir a outros deuses, tentando trazer para o cristianismo. É uma forma de cristianizar o paganismo. Quer dizer, pegaram elementos do paganismo e cristianizaram. Né? Perceba, a mesma coisa que fizesse hoje em dia, que você percebe que isso ocorre mesmo, pessoas se misturando ao pecado para ganhar o pecador. Não, eu vou, já que está também próximo aí, daqui a 2, 3 meses nós estamos aí com o carnaval, não, eu vou botar o bloco para sair na rua para falar de Jesus porque eu quero ganhar pecadores no carnaval, então eu vou lá comemorar o carnaval. É mais ou menos o que eles fizeram. Não, nós queremos ganhar os povos pagãos, nós queremos que eles estejam conosco, vamos deixar o seu costume e vamos colocar aí uma repaginação, um outro rótulo, outro nome, para que os cristãos não se ofendam e para que, de fato, todos estejam respeitados e aceitos. É a mesma coisa que agradar a gregos e troianos. É isso que eles inventaram. Inclusive tem até o nome que eles falavam os padres falavam em latim, Natalius Investis Solis. Então, é o Deus Sol Invencível. E agora a gente vai entrar em algo bem mais denso. Isso é um apanhado da história, bem noções gerais, do Natal, né? De como passou a comemorar-se na igreja, da questão da datação, da questão do Deus Sol. Mas isso ainda tem algo muito mais grave e que nos remete a tempos muito mais antigos do que nós imaginamos. Por quê? Você já deve ter ouvido falar de Nimrod. Nimrod é citado inclusive na Bíblia, em Gênesis, do capítulo 10, do 8 ao 10, me parece. E lá, você sabe que Nimrod era bisneto de Noé. Que Nimrod era um homem forte, poderoso no seu tempo, caçador, lutador. Era, inclusive, uma pessoa forte, diz em Gênesis, diante do Senhor. E esse sujeito, como já disse, era neto de Noé. Ele fez algo terrível, abominável, porque o próprio nome de Nimrod já quer dizer aquele que se rebela ou que quer rebelar-se. Aliás, cabe aqui um parênteses, não necessariamente o nome de Nimrod seria Nimrod. Ele ficou conhecido isso na história porque geralmente o povo hebreu colocava um nome sobre a pessoa que remetesse àquilo que ela foi durante a vida, tá? Nimrod, como foi um sujeito que se rebelou contra os posicionamentos de Deus e contra aqueles que serviam a Deus após o dilúvio, que de fato venceram o dilúvio, que foi no caso os familiares de Noé, da própria família de Noé, que foi salvo Noé e mais 7, né, configurando 8. Então ele se rebelou contra o próprio Senhor.
E o ato mais abominável que ele fez foi exatamente matar seu pai e casar com sua mãe, que era chamada de Semíramis. Você já ouviu falar de Semíramis aí, né? E ao casar com a sua mãe, Semíramis, ele de fato, aí há uma divergência. Há alguns historiadores que chegam a dizer que ele teve um filho com ela. Outros chegam a dizer que na realidade ela traiu ele e que já estaria grávida de outro menino que ele veio a falecer na realidade, né? E ele morreu quando ela estava grávida. Porque, segundo a evidência, ele morreu foi consumido ou morto, esquartejado por uma besta. Uma besta, quando falo uma besta, é de um animal selvagem, um animal forte, né, que teria matado. Mas há outras evidências, né, um pouco de divergência, que dizem que ele não morreu com essa besta, que ele fez um filho com Semíramis, com a sua própria mãe, cometendo um ato abominável ao Senhor, que é de incesto, né? Já que a própria lei condenava isto, né? O ato de incesto. Maldito é aquele que descobria a nudez da mulher de seu pai, no sentido de descobrir a nudez exatamente copular, de transar com a mulher de seu pai, ele já era maldito. Então diz que ele teve esse filho, que chegou até a conhecer esse filho e morreu, né? Não dizem exatamente do que. Há evidências que ele morreu dessa besta, desse animal. Me parece até que a Bíblia fala um pouco. Mais tarde, o que acontece? A mãe, e aí também há outra divergência, teve um filho e colocou o nome dele de Tammuz. Então, segundo a concepção de Semíramis, seria uma reencarnação do próprio filho e marido, Nimrod. E então deveriam cultuar esse menino. Aí muitos dizem, há outros historiadores que dizem que ela andou matando o menino diante de um pinheiro. Outros dizem que o menino só veio a falecer. Fato é que o menino faleceu e tinha um pinheiro, cresceu esse pinheiro, as pessoas se solidarizavam com Semíramis por ter perdido o menino e jogavam presentes ali a ele e cultuavam ele como um deus que era a reencarnação do filho e marido dela, que era Nimrod. Mas quem foi Nimrod, quem foi Semíramis e o que tem a ver Tammuz? Nimrod, ele foi um homem muito poderoso. Eu falei da questão de caça, mas só para você ter uma ideia, ele foi o primeiro a criar instituições de ajustamento, ou seja, cidades. Ele que construiu a Torre de Babel, a Babilônia. Ele que fundou Nínive, ou Nínive, a cidade que o profeta Jonas foi lá, não ia pregar, mas teve que ir pregar quando então veio aquele grande peixe e o levou lá e o conduziu para pregar para Nínive, ou Nínive. Então, ele era grandioso por isso. Ele era como um deus, um semideus na sua época. E por isso que muitos foram atrás dele, porque pensavam, puxa vida, esse aí vai nos livrar da maldade desse Deus que matou, inclusive, praticamente a humanidade toda, só deixando 8. Porque quando ele fez a Torre de Babel, para você ter uma ideia, o pensamento dele era que, de fato, chegaria ao céu, como está descrito em Gênesis, mas não só isso, que eles iriam vencer um possível novo dilúvio. Ele desafiava a Deus dizendo, olha, pode mandar um novo dilúvio agora. Quero ver se nós não vamos sobreviver, porque a torre era enorme. E aí ocorreu aquilo que muitos já sabem da questão da confusão na Torre de Babel, de várias línguas e tal. Então esse era Nimrod. Semíramis, por conta de estar com Nimrod, achava que era uma semideusa também, e queria ser cultuada. E também foi uma grande mulher no sentido de negócios, de governança, né, de poder e tal, ao ponto de fundar junto com Nimrod Babilônia e o jardim suspenso da Babilônia, Semíramis. E Tammuz era o filho dela, que ela achava que era a reencarnação, como já disse, e daí que surge até mesmo a reencarnação. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de, precisamente, segundo historiadores, de 2.450 anos antes de Cristo, ou seja, quer dizer que nós estamos falando dessa história há cerca de quase 5.000 anos. Precisamente aí 4.500 anos. Tammuz foi o
criador da reencarnação. Ou Semírides em Tammuz criou a reencarnação, porque ela dizia que era a reencarnação do deus Nimrod. Nimrod já teria morrido. A sua glória na terra já teria passado. Mas Semírides continuou sendo uma deusa para o povo persa, para o povo da Síria, porque a própria cidade de Nínive era a capital da Síria. E há alguns relatos que dizem que quando Nimrod morreu, boa parte do seu corpo, já que foi esquartejado, em cada cidade que ele fundou, criou, foi jogado o seu corpo. Desde então, cultua-se Semírides, mas com outros nomes, em todos os povos. Povo egípcio, persa, o povo até mesmo romano, grego, e que você vai ver agora. E que tem a ver com o Natal. Então, na realidade, o Natal, do jeito que aí está, de modo pagão, ele já surgiu há mais de 4.000 anos atrás. Por quê? Semírides também tinha em mente aquela sentença que Deus disse para Adão e Eva, principalmente para Eva: ó, do teu ventre nascerá um que vai pisotear a cabeça da serpente, Satanás. Então ela achava que era essa mulher, que Tammuz, dentro dela, era o Messias, já que ela era uma deusa, já que Nimrod era um deus considerado pelo povo por conta do seu poder. Imagina um homem forte que resistia a bestas e feras, mas acabou até morrendo por uma delas no final, né? Que tinha bastante força e era considerado uma divindade. Então ela achava que Tammuz era o seu próprio Messias. Veja o tamanho da coisa, né? Veja como é grave. E o que acontece? Antes de nós chegar ao ponto crucial, é preciso dizer algumas coisas interessantes. Na questão de Tammuz, havia um pinheiro que estava crescido. De dia e de noite as pessoas iam lá e colocavam um pedaço da árvore morta, que simbolizava o desbrochar da morte. Todos que visitavam traziam presentes a Semírides, a rainha, que foi conhecida como Rainha do Céu. E que mais tarde Tammuz ficou conhecido como o deus do sol, o filho de Baal, os profetas de Baal, você deve lembrar. E na Bíblia, Semírides tem outro nome também, Astorte, ou Astorte, é outro nome. E aí nós vamos para os povos. Nós estamos falando da época da Mesopotâmia, do início de tudo. Como já disse, há mais de 4.000 anos atrás. E o Egito, sabendo dessa história, os egípcios colocaram o nome de Semírides de Ísis e o nome de Tammuz de Osíris. Na Ásia, ficou conhecida como Cibele Semírides e Deóis, parece que é esse o nome, o P2, o senhor, ou bebê Tammuz. Em Roma, Fortuna e Júpiter. Na Grécia, nós temos Zeus sendo Nimrod, nós temos Afrodite sendo Semírides e Eros sendo Tammuz. E lá no Egito nós temos Horus, nós temos Ísis e Orísis. O Horus seria o deus Sol. E você já deve ter visto a Semírides. Ah, nunca vi, não? Está na nota do seu real. Em todas as notas do real tem ali aquela mulher. Aquela mulher é a deusa Semírides. Você já deve ter visto até mesmo na estátua, principalmente aí a estátua da Havan, que está na Estátua da Liberdade. É a deusa Semírides. E Tammuz representa, como já disse, o renascimento, a reencarnação e o nascimento. Tammuz, trazendo agora para, de fato, os dias atuais, é o menino Jesus e Semírides é a Virgem Maria. Nimrod seria, entre aspas, Deus. Veja que foi uma cópia de culturas e tradições pagãs, de devoção a um culto pagão, de Nimrod, de Semírides
e Tammuz. A trindade até mesmo considerada por muitos satânica. Então quando você está lá, o menino Jesus, na realidade não é o menino Jesus. O menino Jesus representa o sol e é Tammuz. Quando você está lá, a Virgem Maria, não é a Virgem Maria, até porque depois que teve Jesus, Maria teve mais filhos, né? É Semíramis. Que coisa, né? Você acha isso um absurdo? A história comprova isso. Ah, é lenda? É lenda? É lenda até você ver a verdade. Porque enquanto você estiver exatamente vendado atrás aí de religião, catolicismo, protestantismo, você vai de mal a pior. Então é isso. Quando você está no dia 25 de dezembro, achando que está adorando o menino Jesus, o presépio, isso, aquilo, eu não vou falar mais detalhes, porque isso é no próximo vídeo, você está de fato cultuando a Tammuz. Inclusive Tammuz, há evidências que a própria cruz remete a ele. O sinal da cruz, o jeito como a cruz é feita, e até mesmo que Jesus foi pregado, remete ao T de Tammuz. Inclusive, tinha moedas romanas que vinham com esse T, que já era uma adoração a esse deus do sol, o T, a cruz de Tammuz. Então, o dia do nascimento de Jesus, na realidade, é o dia do nascimento de Tammuz. E o presépio ali, a Maria, é, como já disse, então a Semíramis. O Nimrod poderia ser exatamente José, mas não cabe bem na situação, apesar de que houve uma suposta traição. Se nós formos analisar a outra corrente que diz que na realidade Tammuz não era filho de Nimrod, era de traição dela, quando ela estava com Nimrod e acabou traindo ele com outro e tendo um filho, ela já estava grávida, ele sabia, ele morreu até antes dela dar à luz. Seria exatamente o que a Talmud dos judeus fala acerca de Jesus, ao dizer que ele é fruto não do Espírito Santo, mas adulterino, já que Maria teria copulado com um soldado do Império Romano, né? E que José seria, portanto, o traído ali. Veja que tudo bate, né? Aí você vai cultuar? Não é para cultuar, porque o dia 25 não é o dia de Natal, não é o dia de nascimento de Jesus. Jesus não pediu para comemorar o seu dia de nascimento. A igreja primitiva não comemorava o seu dia de nascimento, mas sim a sua paixão e sua morte. Terceiro ponto, a igreja do Senhor não tem tais costumes, porque isso é costume, e costume esse pagão, de comemorar a vinda, de comemorar o nascimento de Jesus. Nós devemos comemorar, de fato, Jesus em nossa vida, nascendo de novo no nosso coração. Né? Quando aceitamos, obviamente, a Ele, aceitamos o Filho de Deus e passamos a ser filhos do Pai Eterno e irmãos de Cristo. Então nós falamos aí nessa primeira parte acerca do significado do surgimento do Natal e da não comprovação da data de fato que Jesus nasceu. E na próxima edição a gente vai falar acerca do Papai Noel, do presépio, dos enfeites de Natal, como eles surgiram e como estão até mesmo distante do Evangelho. E isso não é crendice, como muitos andam falando por aí, que eu já vi, crendice. Crendice é exatamente comemorar esse Natal que advém do paganismo e não advém de fato de um costume cristão, porque as igrejas de Deus não têm tais costumes. No entanto, elas têm costumes bons, porque o apóstolo Paulo chegou certa feita a dizer o seguinte, que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a igreja primitiva não tinha esse bom costume de comemorar o nascimento de Jesus, mas sim de comemorar a sua ressurreição. Até porque, na realidade, nós quando sepultamos o velho homem no batismo, nós na realidade estamos ressurgindo, estamos nascendo de novo, estamos ressuscitando. E nós temos que comemorar essa ressurreição. Estávamos mortos e não sabíamos. E quando aceitamos a Jesus, passamos a ter vida e vida com abundância e vida eterna. Tá? Deus abençoe e até a próxima.
Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus. Olá, meus caros, série Natal. Vamos dar prosseguimento. Nessa oportunidade, nós vamos falar acerca do Papai Noel, do presépio e de alguns enfeites natalinos. Já vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que esse estudo, essa reflexão não visa acabar com o Natal ou atacar a fé católica dos religiosos, mas sim trazer à baila realmente alguns fatos verídicos e que demonstram, obviamente, que esse costume, que essa cultura, tradição de proceder o Natal não é bíblica, não é do Evangelho, porque, como já dissemos na última edição, o próprio Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, nem se tem como precisar exatamente o dia, o mês e o ano que Cristo nasceu, quanto mais dizer que foi no dia 25 de dezembro. E mostramos que, obviamente, tem ali a alusão ao paganismo, aos deuses, a Semírides, a Nimrod e Tammuz. Bom, sem mais delongas, vamos à temática. Vamos aos assuntos aqui nessa segunda edição. Falar de Papai Noel. O Papai Noel, ele surgiu em 280 depois de Cristo, ou, de acordo com alguns outros historiadores, até numa data a posteriori. Trata-se de Nicolau, que depois virou um santo, um papa, me parece, da Igreja Católica. Até tem aquela questão do exame do Papa Nicolau, que muitos podem, ou aliás, muitos fazem menção a esse Nicolau, a questão do toque, do exame de mama, né? O Papa Nicolau, até porque, de fato, Nicolau era uma pessoa muito dada com as pessoas, dada com crianças, ajudava os pobres, os necessitados, então, de fato, ficou conhecido por conta desses gestos, tá? Ele ajudava, como já disse, os necessitados, deixando saquinhos de dinheiros ou moedas enviando pelas chaminés das casas. Enfim, segundo a crença católica ou até a lenda católica, ele era uma pessoa muito boa e teria subido aos céus, e lá o anjo disse: olha, você não pode ser santo, volta. E ao voltar, ele começou a ajudar as crianças. Depois o anjo disse: agora você pode ir para os céus, né? Porque de fato você está ajudando as crianças. Então ele disse: não, eu quero presenteá-las no dia 25 de dezembro até o fim. E foi assim que criou-se essa figura do Papa Nicolau e posteriori, ou a posteriori, o Papai Noel, que surge desse sujeito, tá? A partir dele. Está obviamente atrelada essa figura do Papai Noel ao bom velhinho, a pessoa que ajuda o próximo, e muitos padres chegam até realmente ser contra, porque está substituindo o próprio Cristo do Natal, né? Porque virou até mesmo algo de comércio, e muito, né? Diga-se de passagem, algo que configura secular. Então saiu, né, da simples pessoa, depois da beatificação do mesmo, para algo que ganhou proporções totalmente, segundo a própria Igreja Católica, herético, tá? E São Nicolau, obviamente, costumava exatamente colocar ele como figura na Alemanha, tá? Ao ponto de fato, ele ter mais destaque, se espalhar pelo mundo inteiro. O Papai Noel e a figura a pessoa do Nicolau. No Brasil, nós chamamos Papai Noel. Nos Estados Unidos é Santa Claus. Em Portugal, Pai Natal. Veja bem, Portugal é muito mais perverso, porque é o Pai Natal. Não é nem Papai Noel, é o Pai do Natal, dá para entender assim. Também o Papai Noel pode ser considerado, assim como a Igreja Católica fala, alguém que substitui Cristo, né, do Natal,
para os cristãos verdadeiros e genuínos à luz do Evangelho como uma figura que venha, de fato, ser mais do que o próprio Deus. E poderia até se configurar a figura do próprio inimigo, Satanás. Porque, de fato, ele tem a onipresença, a onipotência e a onipresença, porque ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares, de acordo com a lenda, né? E isso para uma criança seria totalmente pernicioso. Um pai contar para a criança: ó, o Papai Noel deu presentinho, olha, o Papai Noel fez isso, fez aquilo, não é? Primeiro que trata-se de uma mentira, ainda que seja uma brincadeira. Terceiro, vai fazer a criança associar a figura do Papai Noel à própria figura de Deus, ou de Jesus, de uma pessoa boa, como fosse Jesus. Isso não se deve, né? E Provérbios, Salomão chega a nos dizer que os pais devem educar as suas crianças, de fato, no caminho do Senhor, para que quando chegar à fase adulta elas não venham se desviar, tá? Outro dado a ser falado também acerca do Papai Noel é que a própria sua vestimenta foi mudada. Quando surgiu esse ícone, vamos dizer assim, a roupa dele era de inverno com cor marrom e verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou uma nova imagem, a roupa de cores vermelhas e branca. E depois dele ter apresentado a uma revista, a Coca-Cola, em 1931, fez uma publicidade e colocando então da forma como esse figurino fez o Papai Noel. E aí popularizou bastante o Papai Noel, né? Você dificilmente vai dizer: ah, o Papai Noel azul. Isso não é Papai Noel, não. Papai Noel é, as pessoas vão dizer, né, vermelho e branco, né, que é aquele cinto preto e tal. Então isso é um pouquinho da história do Papai Noel, tá? Agora a gente vai falar acerca do presépio. Eu falei da história, mas também fiz algumas refutações ou alguns comentários acerca, né? Do presépio também vai ser a mesma coisa. O presépio, há algumas coisas interessantes a gente meditar. É a única, talvez, da simbologia do Natal que tem uma pincelada do Evangelho, apesar que você vai perceber bem que há, de fato, uma divergência. Eu vou citar. Porque no presépio nós temos o menino Jesus, né? Nós temos a manjedoura, nós temos a Maria, José, nós temos também os magos, que a Igreja Católica chega a dizer que é 3, e já é um erro, porque não é 3, não tem evidência na Bíblia que sejam 3. No presépio nós temos também animais, vaca, burros e ovelhas, né? Então, os dois pontos errados. O primeiro é esse que eu já disse, que não existe 3 magos, é apenas um. O segundo ponto é que os magos não presentearam Jesus na manjedoura, mas presentearam logo após que ele nasceu em sua casa. Você vai perceber isso lá em Lucas 2, parece que 11 ou 17. Eu vou deixar aí para vocês. Então já esses dois equívocos. Um terceiro equívoco do presépio também é, de fato, dar valor à própria vida de Cristo, o próprio nascimento de Cristo. Coisa essa que a própria igreja primitiva não fazia no seu início. Por que a igreja primitiva não fazia um presépio, seja um presépio vivo, seja um presépio de simbolismo, para cultuar o nascimento de Jesus? Não? Por quê? Obviamente que isso era secundário ou até descartado, pois para a igreja primitiva o que importava era de fato a ressurreição de Cristo. No presépio nós temos na realidade, como já até de uma pincelada na primeira edição do especial Natal, de Semíramis e de Tamuz. Semíramis, a rainha dos céus, ou Astarote, que é falado até mesmo na Bíblia. E o menino Jesus, Tamuz. Como eu já disse, realmente o Natal está cheio de paganismo. E essa, de fato, é
uma delas, ou esse presépio, essa representação é uma delas. Olha que interessante isso, né? Você pensa que, eu estou fazendo aqui de fato algo para o Senhor, eu estou cultuando, estou fazendo a representação do presépio, Jesus menino, Jesus nasceu. Na realidade, você está adorando o Deus Sol, que é Tammuz, e a Rainha dos Céus, que é, então, Maria. Porque Maria nunca foi mãe de Deus. Se Maria fosse mãe de Deus, ela tinha que surgir lá quando Jesus estava, quando criaram o mundo. Façamos o homem a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá. Cadê Maria? Maria não estava lá. Jesus, assim como teve mãe na terra, mas não teve mãe no céu, ele teve pai ou tem pai no céu e não na terra, porque ele foi fruto do Espírito. Sua fé fé em Deus. Caros, série Natal, terceira edição. Nessa oportunidade nós vamos falar acerca do amigo secreto, da árvore de Natal e dos demais os que faltam simbolismos ou enfeites natalinos. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que esse estudo não visa atacar fé ou religioso ou religião alguma, apenas trazer a verdade à luz do Evangelho, que considera a prática natalina como é feito exatamente um paganismo ou um costume meramente humano que as igrejas do Senhor não deveriam ter. Claro, com todo cuidado, temperança. E eu vou responder esses outros questionamentos na última edição, na quarta edição. Seria pecado, tá? Então vamos agora a essa terceira, falando de árvore de Natal, amigo secreto e demais simbolismos. Vamos deixar o amigo secreto para o final, vamos falar agora de árvore de Natal. A árvore de Natal, muitos pensam que ela surgiu em meados do século XV ou XVI, pela pessoa de Martinho Lutero, o pai, entre aspas, do protestantismo, que criou ou que deu o ensejo para criar a igreja luterana, teve esse costume. Analisou um pinheiro, viu que o pinheiro é a única árvore que dá folhas no rigoroso inverno, com neve ou geada, então decidiu fazer um simbolismo com aquele pinheiro, dizendo que ele representava a vida, a ressurreição, a esperança, etc. E você for analisar, nas igrejas luteranas se faz exatamente um pinheiro, né? Ou coloca o pinheiro enfeitado lá, a árvore de Natal. Porque, segundo a história, realmente Martinho Lutero foi um dos pioneiros, né? Apesar da história dizer que foi o primeiro. Porque na realidade isso já era feito em tempos muito mais passados, pois temos evidência, como já estou falando aqui desde o início, da questão de Nimrod, de Semíramis e de Tammuz.
Então, de fato, surgiu a árvore de Natal há muito tempo antes, atrás desta feita ou desse ato do senhor Martinho Lutero. O que era feito? No tempo já de Semíramis, após seu filho ser morto, ela colocou ele diante do presépio, entre aspas, da árvore de Natal, olha, que seria a árvore de Natal. E lembrando que Tamuz, segundo a própria Semíramis, era reencarnação de Nimrod. Após Tamuz ser morto, costumou-se a ir e visitar esse local e jogar presentes lá e cultuar aquela árvore para dizer que de fato estava cultuando ao Deus Todo-Poderoso Nimrod. E Semíramis, bem perversa, continuou propagando isso até o fim da sua vida, porque ela também era considerada a rainha dos céus. E o que se fazia lá, inclusive, matava pessoas como sacrifício, como holocausto, queimadas ou esquartejadas para esses deuses, configurando até um pouco daquilo que alguns israelitas acabaram fazendo, servindo ao deus Moloque, o deus que de fato recebia holocausto, sacrifício vivo de pessoas, geralmente crianças vivas, né? Então, essa cultura do madeiro, da árvore, melhor dizendo, e do pinheiro já está há muito tempo atrás. Inclusive é citado no Velho Testamento, vários deuses que se cultuavam sobre a árvore, sobre o madeiro. Lembrando que o deus Sol é Tamuz, que é Baal, né? E tem os Balaíns, por aí vai. Surgiu uma série de denominações, vamos dizer assim, variantes de nomes. Tudo advindo disso. Então, na realidade, o surgimento dessa ave de Natal, que fala de Jesus e tal, já é uma evidência de muito tempos atrás. Já é uma alusão, já é um simbolismo de muito tempos atrás. Lembrando que se o menino Jesus tem alusão a Tamuz, é óbvio que a própria árvore de Natal tem alusão ao mesmo, ou faz alusão ao mesmo ato que Semíramis, Nimrod e Tamuz fizeram, ou que se configurou. Portanto, é um costume com toda certeza pagão, ainda que Martinho Lutero teve um insight e disse que de fato ela representava uma outra coisa. Aí muitos vão dizer, mas você tem que de fato saber discernir o simbolismo da coisa, saber de fato não se apegar ou não dar o valor a determinado simbolismo. Quer dizer, por exemplo, se tem um costume tal, com um simbolismo tal que representa essa tal coisa, eu não posso, né, acreditar naquela, mas eu posso utilizar a mesma figura para ter um outro significado, né? E inclusive chega até a utilizar a palavra de Deus dizendo, olha, porque a mesma serpente que é considerada diabo, Jesus disse que era para nós sermos prudentes que nem a serpente, né? Utilizou a mesma figura de linguagem, o mesmo objeto, melhor dizendo. Eu até compreendo isso, mas isso não nega que essa tradição venha do paganismo, que o fazer a ave de Natal não vem do paganismo. Aliás, já estou até adiantando a minha resposta na quarta edição, vamos deixar para lá, né? E era isso mais ou menos o que se tinha para falar da ave de Natal. Vamos aos demais simbolismos e por fim, como já disse, nós vamos ao amigo invisível. Na oportunidade da segunda edição, nós falamos acerca da vela de Natal, do presépio, da estrela de Natal. Agora nós falamos da árvore de Natal, lá nós tínhamos falado do sino de Natal também. Vamos falar da ceia, a ceia de Natal, que representa, segundo a tradição católica, o banquete eterno, a confraternização, a amizade, a fraternidade, etc. Mas na realidade, a ceia de Natal também representa algo do paganismo. Por exemplo, você sabia
E quando você ceia à meia-noite, faz alusão ao ritual aos deuses pagãos, adoração à mãe lua de Semíramis. Tem a ceia de Natal à meia-noite. Depois vem a missa do galo, os católicos. Seria adoração à mãe lua. E a ceia do meio-dia, já no dia de Natal, seria adoração ao deus Sol, para Tammuz ou Baal. E você pode conferir algumas referências bíblicas que falam do Baal, né? Em Ezequiel 8, 14, 16, 2 Reis 10, 19. Na antiguidade, segundo o calendário da Caldaica, 25 de dezembro era o dia da criança, do nascimento de Tammuz. Ezequiel 8, 15, 16, outra referência. Em Israel, Semíramis é falada tanto, me parece que em Jeremias, Ezequiel e outros profetas, como Astarote, e Tammuz, Baal. Já para o Egito é Horus. Então, com toda certeza, a ceia que você faz, né, é claro que eu já disse, eu vou responder na próxima edição, mas ela remete, de fato, a esse culto pagão, a essa ceia pagã. Tá? Inclusive, obviamente, houve a influência por parte como já disse, de Constantino, que quis seguir a mesma ritualística dos povos pagãos, mas colocando o nome de Jesus, como se o nome de Jesus resolvesse tudo. Quer dizer, eu peco em nome de Jesus, já está tudo bem porque eu estou com Jesus. Eu adultero, colocando o nome de Jesus, já está bom. É só colocar o nome de Jesus em tudo. Compreende o que Constantino fez? Quer dizer, eu estou roubando, mas eu estou roubando para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom. Eu estou perdoado, estou abençoado. Eu estou fazendo, pode ser um exagero, pode ser uma hipérbole, mas é mais ou menos isso que ele fez. Eu estou adulterando o nome de Jesus, então está tudo perdoado, está tudo aceito. Né? E assim ele fez com o paganismo. Não, nós estamos aqui adorando o dia 25 de dezembro, não é mais o Deus Sol, não é mais o Deus da agricultura, o Deus que surge a partir agora da primavera, do verão, mas sim nós estamos servindo agora ao Jesus. Vamos substituir o sol por Jesus. Percebe? É isso que ele fez. Então tem essa questão da ceia nesse sentido. Bolas, as bolas que são colocadas nas árvores de Natal, são fruto das árvores. São frutos que não são verdadeiros, mas representam os frutos. E nós sabemos que os frutos da árvore, que somos nós, que podemos ser nós, né? Ou os frutos da árvore de quem tem o Espírito Santo, não são esses frutos fictícios. Então a gente não precisa dar tanta bola para isso. Coroa do Advento, que é uma espécie de guirlanda que se coloca 4 velas. Nessa guirlanda geralmente fica uma mesa e tal, querendo representar alguma luz divina, alguma coisa referente propriamente a Jesus, né? Mas não é preciso. E cada uma dessas velas que está aí na Senhora Coroa do Advento representa uma semana antes do Natal, ou seja, se nós ficarmos um mês antes do Natal, dia 25 de novembro já começa, contando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Eu até falei um pouco lá na questão lá das velas, né? E pode ter gente que faz assim também, mas não necessariamente. Temos a guirlanda, que é aquela coroa de boas-vindas, e que surgiu, inclusive isso aqui é um dado de um site aí que não é ligado a nem protestantismo e nem a catolicismo, que ele diz que surgiu do paganismo, a um símbolo pagão de Roma. É claro, a guirlanda ela tem aquela questão redonda, né? Não é só de boas-vindas, mas ali denota o Deus Sol. É o Deus Sol que está ali. Na realidade você está dando boas-vindas em nome do Deus Sol e não do próprio Cristo. Aí depois surgiu a questão do cartão de Natal, né? Que John Colt Huxley, que criou isso de distribuir cartões de Natal, falando mensagens natalinas. Hoje em dia se faz isso por mensagens eletrônicas e tal, né? Já entra o comércio também, né? Aliás, você vai analisar, eu anotei 15 simbolismos do Natal. Vela de Natal, comércio. Presépio vai fazer comércio. Estrela de Natal, comércio. Árvore de Natal, comércio. Cílio de Natal, comércio. Praticamente tudo comércio. Ceia de Natal, comércio. Bola, coroa do Advento. Todas as 15 praticamente, né? Peru veio da tradição dos Estados Unidos, que é um prato típico que se come no dia de ação de graça.
Turkey Day, que surgiu em 1621 nos Estados Unidos, quando eles, de fato, tinham uma fartura nas colheitas, ou tinham fartura nas suas colheitas, né? Era uma maneira, uma forma de agradecer. Então, foi pegado dessa tradição americana. Ainda temos os presentes de Natal, né? Que ainda não é o amigo secreto. Depois a gente vai para o amigo secreto. Os presentes de Natal é porque os reis levaram presentes ao menino Jesus, né? E simboliza ali naqueles presentes dos magos, melhor dizendo, reis magos, o ouro, o ouro, a realeza de Deus, o incenso, a divindade, e a mirra, a humanidade de Jesus Cristo. Na realidade, como eu falei, Deus é Jesus Cristo. Então, e não tem pecado também você dar presente. Qual é o, né, já adiantando até o que eu ia responder na quarta edição. Mas é uma tradição, é um simbolismo, né, do Natal. Ainda temos a figura do panetone, né, o pão di tonno do italiano, que foi feito em Milão por um empregado que trabalhava numa padaria, tinha alta demanda de pães para então a ceia de Natal. Ele acabou errando lá nos ingredientes do bolo, fazendo uma coisa um pouco diferente da normal, e o povo acabou gostando, né, daquela massa diferente, e então o patrão chamou aquilo de pão de Tony, porque o nome dele era Tony, e ficou aí conhecido, panetone, né? Hoje nós temos até a figura do chocotone, que é de fato uma tentativa de colocar o panetone apenas de chocolate, não com aquelas frutas cristalizadas, né? É uma outra configuração de panetone. Isso é normal também, não tem nenhum problema. Ainda falta falar, me parece só do amigo invisível, né? Acho que já falamos dos demais todos aqui, acho sim. Então vamos por último, amigo invisível, o amigo secreto. Surgiu há muito tempo atrás, penso que é de agora, que veio da Europa. Não. Já na época da Saturnália, a festa romana, dedicada ao deus Saturno, em 25 de dezembro, já se fazia isso. Já buscava, então, fazer trocas de presentes. Essas brincadeiras, inclusive, regadas a muita carnalidade, a muita orgia, a bebedeira e outras coisas mais. Então, é um costume também pagão. Claro que a gente tem que tomar cuidado, enfim, eu vou responder na quarta edição, então acompanha a quarta edição, não fica aí dando pré-julgamentos acerca do que eu estou falando. Aqui é simplesmente para trazer as informações de como surgiu as coisas, de como surgiu cada simbolismo, cada enfeite de Natal, o próprio Natal, enfim, tá? Acho que tinha para falar exatamente nessa edição, era isso. Então acompanhe a quarta edição, que eu vou, de fato, responder aí se é pecado comemorar um Natal, se é pecado fazer isso que nós citamos aqui, as ritualísticas, árvore de Natal, os enfeites e coisas semelhantes, ok? Até a próxima e deixe seu like e se não é inscrito no canal, se inscreva. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus. Meus caros, quarta edição da série Natal, vamos responder nesta oportunidade a pergunta se é pecado ou não comemorar o Natal. Já vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Antes de nós respondermos essa questão, é necessário a gente falar acerca da interpretação da mesma, ou de no mínimo 3 tipos de interpretação. Nós temos o viés doutrinário católico ou da própria instituição católica, o costume do Natal católico. Nós temos o viés comercial e nós temos o viés do evangelho. Quando se fala do viés católico religioso, a gente está falando acerca da tradição do Natal católico. Nós já vimos que, apesar de ser uma tradição, que apesar de ser falado o nome de Jesus, Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro.
que as ritualísticas ou simbolismo não representam nada com Cristo, não tem fundamento ou respaldo bíblico, e é um culto, está mais do que comprovado, ao deus pagão do sol. Mas é uma crença católica, é um costume católico. E aí o que ocorre? Nós estamos numa sociedade livre, nós estamos numa sociedade que é democrática, ou seja, que é para se respeitar o direito de todos, de crença, de pensamento, de religião, etc. Então, o que se pode fazer? Respeitar aquele que conhece, obviamente, a verdade. E, se possível for, pregar, falar também desta verdade que o Natal não representa Jesus e muito menos é o dia que Jesus nasceu. No entanto, não podemos impedir que esse Natal, à luz do direito, segundo a tradição católica, porque a Igreja, a religião católica, tem ali, inclusive, seu próprio sistema jurídico, seu próprio livro que tem legalidade. Tem a questão do direito canônico, religioso, tá? Então ela tem a sua legalidade para tal. Ainda que, como já falamos, é algo pagão, e essa cultura, essa crença, esse dogma, vamos colocar até assim mesmo, é um sincretismo, uma mistura do paganismo com o cristianismo. Tem um viés comercial, é outra questão que a gente não pode de fato acabar. Por quê? Já que isso feito pela Igreja Católica realmente tem a questão do sincretismo, do paganismo, e é até mesmo por conta disso, e claro, da influência do catolicismo há anos e anos, tanto no mundo como no Brasil, principalmente, ao ponto da primeira Constituição brasileira estar escrito como oficial religião ou religião oficial o próprio catolicismo. Então, tem a questão do secular, do comércio em torno desse feriado religioso da Igreja Católica, por conta dessa tradição católica. E ainda no Brasil nós temos a maioria católica. Então a gente não pode atacar nesse sentido, achar que o comércio então não pode fazer uma árvore, não pode ter um pisca-pisca, não pode ter o Papai Noel. Já não um costume do paganismo, do sincretismo religioso, mas sim da secularização do próprio modo da Igreja Católica de comemorar o Natal, ou seja, do próprio costume. E aí vem a questão do Evangelho, o viés do Evangelho. Você já viu aí, obviamente, as motivações pelas quais um verdadeiro cristão não deve comemorar o Natal, as suas ritualísticas, simbolismos esses que de fato podem impedir você, não diria de perder a salvação, mas de perder a bênção de Deus. Porque em vez de você achar que está adorando a Jesus, você está adorando o Deus Sol. Só que tudo com equilíbrio e temperança. Como já disse, você não precisa atacar a Igreja Católica, o comércio, no entanto, não compactuar com isso. Falar da verdade. Aí tem o simbolismo do Natal que eu falei, os 15, ceia, tem presépio, tem Papai Noel, tem amigo secreto, tem isso, tem aquilo. Como você vai se comportar diante disso? Da mais forma natural possível. Porque se você tem a consciência do Evangelho e faz determinadas coisas sem cultuar o Deus Sol, não tem problema. Porque o paganismo do catolicismo, eles adoram Jesus com, de fato, verdade. Ou seja, os religiosos que seguem a tradição católica são fanáticos, eles adoram o dia 25 e 24, 25 de dezembro com, de fato, veracidade. Mas eles estão adorando o Deus Sol. E Deus perdoa o tempo da ignorância, porque muitos adoram de uma maneira ignorante, né? Ou porque não sabem da realidade, né? E por isso a importância de falar do Natal, da origem dele. Então, se por exemplo você participar do amigo secreto, nós vimos que tem uma evidência lá do passado de paganismo, de povos pagãos que cometiam orgias, bacanais, etc.
Mas você não vai cometer um bacanal, orgia e depois fazer uma troca de presentes. Não, você vai estar numa família, em confraternização, e aí tudo bem. Você vai jantar na ceia, seja do Natal ou da véspera do Natal, mas está em família, está tudo bem. Bom seria não exatamente às 24 horas, que daí configura a tradição, e ao meio-dia, né? Inclusive, você estaria adorando, segundo informações que eu passei aqui, o Deus da Lua e o Deus do Sol, né? Ou a Mãe Lua e o Pai Sol, meia-noite e meio-dia, respectivamente, Lua e Sol. A questão de pinheiro, de luz e tal, você não acreditando naquilo, você não dando significado como seja o Sol, né? Não tem problema nenhum. Até mesmo se você fizer uma árvore em casa. No entanto, isso passa pela consciência. Porque a Bíblia nos diz o seguinte: nós temos que tolerar os fracos na fé. Às vezes você pode servir de pedra de tropeço. Então é bom evitar algumas coisas. Agora, se você tem a fé e você está convicto que não está adorando ao Deus Sol, mas faz simplesmente por conta de crianças ou por achar bonito, não vejo muito problema. Já a questão do presépio, ali já é um equívoco, como já passei, né, para vocês. O presépio é um equívoco, de acordo com o catolicismo, porque Jesus não recebeu presentes na manjedoura, porque, de fato, inclusive, se fala de 3 reis magos, a Bíblia não fala, e outras coisas mais. Simplesmente a árvore com decoração, não vejo muito problema. O outro problema que até muitos acham que é grande coisa assim. Às vezes você está num shopping, tira uma foto diante de uma árvore, e ali está o presépio. Mas não tem problema. Porque de fato você está tirando, se você tiver essa consciência, você está tirando porque você acha bonito. Você passa diante de algo, ainda que tenha alguma pincelada de ocultismo, mas você está tirando porque está achando que é bonito. Você não está cultuando aquilo, não está pegando simbolismo para praticar. Esse é o grande problema. A Bíblia é cheia de simbolismo, mas ela é contra a ritualística. Perceba bem. No Velho Testamento nós tínhamos a ritualística. O que era a ritualística? É pegar uma ovelha, um animal, fazer um sacrifício para expiação do pecado. Era um ritual. Ritualística, ritual. E tinha o símbolo do quê? De perdão dos pecados. Esse símbolo permanece. Qual é o símbolo que nós temos agora no Novo Testamento como perdão de pecados? A própria figura de Jesus, a ovelha, que era colocada ali. Agora não precisa mais fazer a ritualística da ovelha. Agora você tem livre acesso ao Senhor pelo simbolismo da ovelha, que é Cristo, que é o Cordeiro, melhor dizendo, que tira o pecado do mundo, e assim tem a salvação. Então, em Cristo continua alguns simbolismos. Agora, a ritualística, a prática em Cristo já foi desfeita. E assim serve para nós analisarmos tudo isto. O simbolismo das coisas não tem problema. Agora, a prática e fazer tudo de acordo conforme a tradição, costume pagão é muito complicado. Até nessa questão da árvore de Natal, né, se você está fazendo aquilo ali porque é uma tradição, já fica até um pouco complicado também. Eu não tenho árvore de Natal. Até tenho, mas não faço. Porque geralmente quando nós fazíamos na família, era quando estava todo mundo reunido, meus avós eram vivos e eram para crianças. Mas não tinha presépio, não tinha guirlanda, era uma coisa simplória, simplesmente a árvore e o pisca-pisca. Tá? Mas porque era bonito, pisca, o piscar e tal. Outra coisa, colocar, então, o simbolismo acima de Deus. Ou a ritualística, acima de Deus. Nós não vamos ser salvos pelas obras, apesar de nós termos que fazer as obras, entende? Tiago falou isso. Fé sem obras é morte. Então é necessário ter obras, mas não é por conta das obras que nós vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos é por conta do favor imerecido de Deus. Portanto, isso que eu estou exemplificando remete exatamente à questão desse costume. Você pode ter ali
algo que remete ao Natal católico. Mas se você, de fato, não colocar o coração ali, não tem problema. Porque se for assim, o apóstolo Paulo vai nos dizer que é necessário que a gente peça para Deus tirar nós do mundo, porque o mundo jaz no maligno, a corrupção está em qualquer lugar. Se for procurar simbolismo equivocado, que venha inclusive impedir eu de adorar o Senhor nesses azulejos ou atrás aqui de mim, eu vou encontrar. É só procurar que encontra, né? Quem procura acha, já diz o ditado. Então a gente não pode ir aos extremismos, aos exageros. Agora, compreendo sim que se você seguir literalmente o que manda o costume, a tradição católica, você está de uma maneira equivocada adorando ao Deus Sol de vez de Cristo. Porque o celebrar a Cristo não precisa mais de ritualística. A própria forma de você fazer tudo certinho, árvore de Natal, pisca e tal, comer à meia-noite, comer ao meio-dia, tudo certinho como manda, você está seguindo o costume, a tradição. Jesus condenou o costume, a tradição. Quando ele disse para os anciãos o seguinte: o vosso costume, a vossa tradição invalida os mandamentos do Senhor. Por que invalida o mandamento do Senhor? Porque no caso do Natal, as pessoas acabam dando tanto valor ao pinheiro, a toda a simbologia do Natal, e não dão para o próprio Cristo. Isso, inclusive, os sacerdotes questionam no Natal, os verdadeiros sacerdotes da Igreja Católica, que o povo católico, que já está inclusive aliado com o secularismo, vamos dizer assim, ou com a secularização, melhor dizendo, essa é a palavra, eles dão mais valor ao Papai Noel, dão mais valor à árvore de Natal, dão mais valor ao presépio, dão mais valor à troca de presentes, dão mais valor a outras coisas secundárias que tem no simbolismo do Natal católico, e não dão valor ao próprio Cristo, que foi o menino que nasceu segundo a crença católica. Os padres pegam isso. Então, se eles pregam, e tem até certa razão, por que você que conhece o Evangelho, que de fato lê a palavra de Deus e sabe que Jesus não nasceu nessa data, vai fazer isso literalmente? Por que você vai adorar o Deus Sol? Aí tem muitos que chegam a dizer o seguinte: não, isso aí é crendice, isso aí é tolice, vai se perder o clima natalino. Que clima natalino? Todo dia é o mesmo dia, não tem diferença nenhuma. Todo dia é o mesmo dia, e para quem é cristão, todo dia é dia de comemorar o nascimento de Cristo dentro de si, ou a ressurreição, já que você ressuscitou da morte para a vida. Isso é seguir um costume, uma tradição católica. Aí essa pessoa que falou, inclusive tem um canal grande, ela critica tanto costume, tanta tradição de igreja protestante e até um pouco catolicismo, mas nessa questão ela acha que é uma crendice. Talvez é porque foi criada no meio do Evangelho, aí nunca fez o Natal, né? Nunca, de fato, comemorou de acordo com a ritualística do Natal e agora quer, aí fica falando isso. Mas isso não procede à luz do Evangelho. Porque quando a gente tem um conhecimento, o restante, o que se faz, não tem mais sentido. Eu, por exemplo, comemorava o Natal de acordo com a crença católica, mas depois que me converti, para mim não tem mais efeito, claro, sem exageros. Inclusive, eu vou mostrar algo para vocês. Vocês estão vendo esse daqui, ó? Esse camaradinho aqui com um gorrinho do Papai Noel aqui? Esse sou eu. Presentinho, tá? Amigo secreto. Há mais de 10 anos, 14 anos precisamente, tinha 16 anos, então você já sabe a minha idade agora. Esse aqui sou eu, família, não conhecia o Evangelho, então eu comemorava. E se hoje eu utilizar essa touca aqui, e não for para remeter ao Papai Noel e cultuar mais o Papai Noel do que a Cristo, também não vejo problema. Mas, para mim, agora mesmo que conhecer a verdade, isso aqui pouco importa, tá? E não é nenhum radicalismo. É porque eu sei quem é o verdadeiro Cristo, que o Cristo não é este, o menino Jesus, que o Cristo não é aquele crucificado na cruz como aparece no crucifixo e que é falado na Páscoa, de acordo com a tradição, costume católico, mas não, ele está ressurreto, ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, ele está vivinho da Silva. E o menino Jesus pouco importa, porque o menino Jesus já não é mais menino. Ele é adulto, ele é o próprio Deus. Estava antes do mundo, então encarnou em homem, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou até a destra de Deus Pai e pronto.
O que eu vou me importar agora é com o verdadeiro Jesus. Qual é o verdadeiro Jesus? Aquele que São João descreve em Apocalipse, que teve aquela visão maravilhosa na ilha de Patmos, ao descrever Jesus, que estava com aquela veste branca longa, que tinha seus olhos como chamas de fogo, que tinha todo aquele aspecto de santo, puro. É aquele Jesus que está ali descrito, já nos primeiros capítulos de Apocalipse. Esse Jesus que João viu é o Jesus que nós servimos. Pouco importa o menino, pouco importa a crucificação. Agora esse Jesus que a gente pega e ora agora ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, perdoa meus pecados, Ele perdoa. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, salva a minha alma, me dê a bênção e Ele dá, porque Ele é o único intermediador ou mediador entre o homem, a mulher e Deus, entre homens e mulheres e Deus. E Ele é o único advogado que diante do justo juiz advoga a nossa causa. Que Deus os abençoe e faça refletir acerca disso. Então a pergunta é: pecado? Para quem segue a tradição católica, não é. Para quem segue ou trabalha até mesmo no comércio, ainda que conheça o Evangelho, também não é, porque faz parte da tradição e você, se não faz parte daquilo, ou não fizer parte, não participar, pode até perder seu emprego. Então tem que fazer de acordo com o costume. Deus tolera, Deus perdoa o tempo da ignorância, Deus também conhece essa questão, ainda que seja equivocado. Você não pode colocar o seu coração ali. Agora, o simbolismo vai existir por conta que nós estamos numa sociedade que é democrática, que tem outros tipos de credo e religião e que tem que ser respeitada, até porque o Evangelho propõe, nem por força nem por violência, mas pelo Espírito. Agora, você em casa, no seu particular, conhecendo o Evangelho, começar a dar crédito a isso, aí realmente é você fazer o que Esaú fez, trocar a primogenitura por um bocado de lentilhas, é trocar o verdadeiro Cristo, que como João na ilha de Patmos descreveu, por esse Cristo falso, por Deus Sol, pelo menino Jesus, que na realidade é Tamuz, e trocar o Jesus crucificado pelo Jesus que está vivo e vivinho da Silva. Se nós confiarmos nele ou orarmos, ele vai nos dar a vitória. Que Deus os abençoe, fale mais ao vosso coração e até a próxima.